Fala galera, meu nome é Levi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é mais um daqueles episódios extras em que nós pegamos algum conteúdo da internet para analisar. E hoje eu vou colocar dois vídeos aqui muito interessantes para a gente analisar. Vai ser uma análise curtinha, bem rápida, é mais para vocês realmente verem. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como Spotify, por exemplo, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, eu resolvi separar dois vídeos interessantes aqui, eu já os tenho guardado há bastante tempo, são antigos, mas eles são muito instrutivos. O primeiro vídeo que eu vou colocar para rolar é um trecho de uma palestra do Wilson Paroski. O Wilson Paroski é um teólogo adventista, professor, doutor. Ele é especialista em Novo Testamento, especialista em crítica textual. É uma pessoa reconhecida até mesmo fora do adventismo pelos seus trabalhos, tá? E até hoje ele trabalha na instituição adventista. Hoje ele está nos Estados Unidos, mas trabalhou muito tempo aqui no Brasil, trabalhou no NASP, né? E ele é fortemente sola escritura, ele defende muito sola escritura. As palestras dele são muito boas, os sermões, as pregações são muito boas, são muito bíblicas, né? E tem um conjunto de palestras que ele deu há alguns anos que tem um trecho muito interessante, que é o que eu vou rolar aqui, onde ele fala justamente sobre o sola escritura, tá bom? O segundo vídeo que eu vou colocar para rolar é de um pastor que é amigo meu, ele tem na verdade um podcast, já tem algum tempo que ele não atualiza, né? Mas ele tem um podcast chamado Teolocast, é o pastor Fábio Martinelli, um grande amigo, uma pessoa muito legal, muito especial. Já participei de alguns podcasts dele, ele sempre chamava várias pessoas, né? Ele costumava chamar leigos, né? Ele gostava de chamar leigos que gostam de teologia, que entendem de teologia, né? Então ele chamava para entrevistar ou para fazer um programa, então às vezes tinha 3, 4, 5 pessoas no mesmo podcast sobre um tema, né? E também, o trecho que eu vou trazer, ele fala sobre o sola escritura e sobre a relação da Bíblia com Ellen White, como que a gente deve usar Ellen White, o que a gente não pode fazer com os escritos de Ellen White, ok? Então são dois trechos muito instrutivos, vou colocar para rolar e faço os meus comentários na sequência. Todo e qualquer ensino de Ellen White deve ser validado pela Escritura. É muito interessante na faculdade de teologia. E eu ensino teologia, este é meu 32º ano ensinando teologia. E ali está isso vinha desde o tempo que eu era aluno. Um grupinho de alunos ali, de teologandos, discutindo um tema. E vocês querem ver esse tema acabar? A discussão acabar? A discussão acaba quando alguém fala assim, mas o que Ellen White diz? Ali acabou a discussão. É como se a palavra final fosse ou tivesse que ser de Ellen White. O que Ellen White fala? Mas Ellen White fala isso. Aí acaba a discussão. Ellen White falou, está falado. Acaba a discussão. Irmãos, não é assim. Não é assim. Nós não validamos a Bíblia por Ellen White, é o contrário. Nós validamos Ellen White pela Bíblia. Olhem o que ela diz no livro Evangelismo, página 256. Não devem os testemunhos da irmã White, ela está falando dela mesma, ser colocados na dianteira. A palavra de Deus é a norma infalível. Não devem os testemunhos substituir a palavra. Os testemunhos são os escritos dela. Não devemos querer usar Ellen White para definir o significado da Bíblia. É o contrário. Por mais que nós sejamos infinitamente gratos pelo ministério profético de Ellen White, nós temos que colocar as coisas nos devidos lugares. Ou nós não cremos, como eu preguei hoje de manhã, no princípio da sola escritura. Só a escritura, nossa regra de fé e prática. A senhora White foi talvez a escritora que mais defendeu o princípio da sola escritura. Só a escritura. Na mesma página ela diz assim, nossa atitude e crença tem por base a Bíblia. E nunca queremos que
que alma nenhuma faça prevalecer os testemunhos sobre a Bíblia. Palavras dela, não minhas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não é a Bíblia que deve ser validada pelo ensino de Ellen White. É o contrário, é o ensino de Ellen White que deve ser validado pela Bíblia. Pois bem, vamos à Bíblia então. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu queria mostrar, né? É o trecho da palestra do Paroski. E alguns pontos interessantes aqui, rapidamente. Primeiro, o Paroski ele começa falando de um problema prático, né? Existem muitos adventistas, inclusive teologandos, que têm essa prática errônea, essa prática equivocada, essa prática contrária à doutrina adventista, que é de tentar resolver os assuntos com textos de Ellen White. Isso está errado, tá? A nossa doutrina, ela diz que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, que a Bíblia interpreta a si mesma e, portanto, você não pode usar Ellen White para este fim. Você tem que resolver as questões com base na Bíblia Sagrada. Então ele começa falando dessa problemática, né? Aí ele faz uma repreensão a isso, e é claro, tá certo, porque a doutrina diz outra coisa, né? Ele faz menção a uma pregação que ele fez de manhã na mesma igreja sobre o Sola Scriptura, né? Então ele fala que nós, adventistas, defendemos o Sola Scriptura, e aí ele vai mostrar que a própria senhora White, ela não queria que seus escritos fossem colocados no mesmo patamar da Bíblia ou à frente da Bíblia, né? Que eles eram submissos à Bíblia, que as pessoas deveriam ir à Bíblia Sagrada e resolver as questões com base na Bíblia Sagrada, tá? Isso que o Paroski fez aqui, nada mais, nada menos é do que defender o que a doutrina adventista diz oficialmente, ponto. Ele não falou nenhuma heresia aqui, ele não falou nada que vai contra a doutrina adventista. O que o Paroski diz nessa palestra aqui é o que eu tenho falado no meu podcast, né, há vários episódios, né, e é o que eu falo no meu livro Conselhos de Ellen White sobre o Sola Scriptura. O Paroski ele trouxe aqui 1, 2 citações. Eu trabalho 110 citações de Ellen White nesse mesmo sentido no meu livro Conselhos de Ellen White sobre o Sola Scriptura, que tem mais de 600 páginas, diga-se de passagem. Eu sempre falo isso, está se tornando um mantra. Quem me acompanha já deve estar cansado de ouvir isso. Mas eu tenho que estar sempre lembrando dessa questão. Então ela tem 110 citações onde ela diz que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, onde ela diz que a Bíblia interpreta a si mesma, onde ela diz que nenhum homem deve ser autoridade para nós, né, no sentido absoluto, que a Bíblia é autoridade, onde ela diz que os escritos dela não devem ser colocados na frente da Bíblia ou no lugar da Bíblia, no mesmo patamar da Bíblia, e por aí vai, tá? Então, o que a gente tem aqui nesse trechinho do Paroski é uma pequena amostra daquilo que Ellen White fala em literalmente dezenas de textos e que eu trabalho no meu livro, não só colocando os textos, mas contextualizando, né? Para que não fique algo, você puxou isoladamente. Não, eu contextualizo, ok? Então esse é um ponto interessante e vai no caminho que eu trabalho aqui no meu canal, ou seja, eu estou defendendo a doutrina. Tá? Então nós temos um problema na igreja adventista que não é um problema de doutrina, é um problema de prática. Tá? Aí quando o Paroski se levanta para pregar isso que ele pregou, quando eu falo as coisas que eu falo aqui no canal, quando outros adventistas falam essas coisas, a gente está tentando reformar a prática dos adventistas. Tá? A doutrina está correta, mas a prática precisa ser reformada. A prática ela precisa estar de acordo com o que a doutrina diz. Ok? Então, esse é o comentário que eu queria fazer sobre esse vídeo. E agora eu vou colocar o outro para rolar, faço os meus comentários sobre o outro e os comentários finais, tá bom? Vamos lá. E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no canal Teológica. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre a profetisa Ellen White e a sua relação com a palavra de Deus, a Bíblia. Existe muita confusão na mente dos irmãos adventistas quando se trata dos escritos de Ellen White. Muitos pensam que os escritos de Ellen White são uma adição à palavra de Deus. Qual é então o papel dos livros de Ellen White? Ao ler qualquer autor,
é necessário entender quais foram suas intenções ao escrever o que escreveu. De maneira geral, algo que podemos dizer com segurança é que os escritos de Ellen White têm como objetivo principal conduzir as pessoas à Bíblia. Não são poucas as vezes em que ela declara a suficiência da Bíblia para guiar as pessoas no caminho da justiça. Veja essa declaração. A palavra de Deus é suficiente para iluminar a mente mais obscurecida e pode ser compreendida por todo aquele que sinceramente deseja entendê-la. É muito comum em uma discussão teológica informal alguém perguntar: mas o que diz Ellen White sobre isso? Ou alguém trazer um texto da profetisa e simplesmente terminar a discussão porque assim ela disse, ponto. Essa também seria uma maneira de ler Ellen White sem levar em conta a intenção da própria escritora. Ela mesma deixou bem claro que quem define as questões teológicas é a própria Bíblia. Ela tem a palavra final. A Bíblia deve ser apresentada como o termo de toda polêmica e o fundamento de toda fé. De maneira prática, podemos nos lembrar de um ocorrido em 1888, onde houve uma importante discussão sobre a lei em Gálatas. Alguns diziam que a lei em Gálatas são as leis cerimoniais do Antigo Testamento, enquanto outros diziam ser a lei dos 10 mandamentos e que Paulo estava enfatizando que a lei não serve para nos salvar. Em meio a essa discussão, algumas pessoas estavam desesperadas por saber a opinião da profetisa e assim terminar com todo o problema. De fato, ela havia escrito algo sobre a lei em Gálatas, mas misteriosamente o texto havia desaparecido. E sobre essa situação, ela declarou: Deus tem uma intenção nisso. Ele quer que abramos a Bíblia e busquemos as evidências somente nas Escrituras. A intenção de Ellen White é exaltar tanto a palavra de Deus, que ela chega a dizer que se as pessoas houvessem sido fiéis à palavra de Deus, seus escritos não seriam necessários. Se vocês tivessem feito da palavra de Deus o objeto do seu estudo com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não precisariam dos testemunhos. Qual então a intenção dos escritos de Ellen White? Vamos ver o que ela mesma diz. Pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. O Senhor deseja que estudem a Bíblia. Ele não deu nenhuma luz adicional para tomar o lugar da sua palavra. Os meus escritos são apenas condutos da Bíblia. Então, amiguinho, se por acaso os livros de Ellen White estão fazendo você ler menos a Bíblia, afinal seus livros são mais interessantes e dão mais detalhes, ou se você está deixando de estudar e tentar responder os temas difíceis da Bíblia através da própria Bíblia, afinal é só ler o que Ellen White disse sobre determinado assunto e ponto. Se você é esse tipo de pessoa, eu tenho que lhe dizer: não seja esse tipo de pessoa. Você está fazendo exatamente o que a escritora que você tanto ama disse para não fazer. Muito bem, esse é o segundo vídeo que eu queria mostrar para vocês, bastante instrutivo, bastante didático, né, bem curtinho, e que diz, mais uma vez, aquilo que a doutrina adventista afirma, né? Então o que o Martinelli vai fazer aqui? Ele vai começar dizendo que a função de Ellen White não era criar nova doutrina, não era modificar a doutrina já existente, não era ser intérprete final, a palavra final sobre o que diz o texto bíblico, sobre qualquer tema que seja, sobre a interpretação do texto bíblico, não. A função dela, a principal função dela, era conduzir as pessoas à Bíblia. O que significa isso, conduzir as pessoas à Bíblia? Incentivar as pessoas, estimular as pessoas a lerem mais a Bíblia, a estudarem mais a Bíblia e a aplicarem mais a Bíblia em suas vidas. Ponto. É isso, tá? Ah, isso significa que só Ellen White pode levar as pessoas à Bíblia? Não, não significa isso. Significa apenas que ela, no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tinha a função de estimular as pessoas a isso, né? E ela tinha essa função porque as pessoas estavam precisando ser estimuladas nesse sentido. É só isso, tá? E aí o que o Martinelli vai fazer aqui é mostrar o óbvio, que Ellen White não se colocava no lugar da Bíblia e que inclusive existem exemplos práticos disso, né? E aí ele vai falar aqui de toda a discussão sobre a interpretação de Gálatas 3, né? Sobre a lei em Gálatas, que aconteceu ali em 1888, na verdade se arrastou por toda a década de 1880, né? Mas teve o seu clímax ali em 1888. Ele vai falar como que ela não quis se intrometer, ela queria que as pessoas estudassem a Bíblia e deixou que as pessoas estudassem a Bíblia para chegar à conclusão, ok? O Martinelli cita vários textos aqui também de Ellen White, todos esses textos eu menciono também no meu livro, Conselhos de Ellen White sobre o Sola Escritura, e a conclusão é: não faz sentido você crer em Ellen White e você colocar Ellen White no mesmo patamar da Bíblia, você usar Ellen White para definir doutrina, para definir o significado do texto bíblico, etc e tal. Não faz sentido, porque ela mesma não defendia isso. Ela apontava para que a Bíblia
fizesse este trabalho, porque isso é função exclusiva da Bíblia, isso é prerrogativa exclusiva da Bíblia Sagrada, ok? Então Martinelli vai terminar dizendo que, se você gosta tanto de Ellen White, você ama tanto essa escritora, você precisa agir de acordo com o que ela dizia que era para fazer, né? Então colocá-la no mesmo patamar da Bíblia é contraditório, porque ela dizia para não fazer isso, ok? E claro, né? Se a gente for aqui para a própria argumentação bíblica, né, a gente sabe que o sola scriptura é um princípio bíblico. Então, se há um princípio bíblico, então a gente precisa seguir o sola scriptura, ponto, né? Então, mesmo que Ellen White ensinasse algo em contrário, nós teríamos que ficar com a Bíblia Sagrada, e assim funciona, ponto. E é o que está na nossa doutrina. Se você não concorda com isso, talvez você esteja na igreja errada, porque não só está nos nossos documentos oficiais e semi-oficiais, como eu já li aqui em vários vídeos, em vários episódios, né? Na Declaração de Crenças Fundamentais, no Nisto Cremos, no Tratado de Teologia, no Questões sobre Doutrina, naquela declaração de 1982 sobre as 10 afirmações e as 10 negações a respeito, né, de Ellen White, enfim. Fora vários e vários teólogos, e se você for pegar também o que Ellen White falava, o que os pioneiros falavam, enfim, tudo isso defende o sola scriptura e defende o sola scriptura como algo central, tá? Então, se você não concorda com isso, por isso que eu estou dizendo que talvez você esteja na igreja errada, né? Ellen White, por exemplo, só para citar, ela diz no livro O Grande Conflito, mas 5 ou 6 vezes, que o grande princípio da Reforma Protestante, o maior princípio da Reforma Protestante é justamente o sola scriptura, que ela não usa esse termo técnico, né? Ela vai utilizar expressões como a Bíblia e a Bíblia somente, a Bíblia só, a Bíblia como única regra de fé prática, ou a Bíblia como a única regra de fé e doutrina. Ela usa essas expressões, que nada mais é do que o sola scriptura. Ela diz que é o grande princípio da Reforma, tá? Então, você tem que concordar com isso, né? Está na nossa doutrina não simplesmente porque Ellen White falou, mas porque é bíblico, tá? Mas Ellen White também falou, ok? Então, se você leva a sério o que Ellen White disse, você tem que levar a sério o sola scriptura, ok? Um último ponto que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte: existem vários teólogos adventistas ao longo da história e na atualidade que enfatizam bastante o sola scriptura, que enfatizam bastante a ideia de que Ellen White não pode ser usada no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, que enfatizam também questões como, por exemplo, a errância de Ellen White. Enfim, tem vários teólogos que trabalham essas questões, tá? Ou que trabalham historicamente como que Ellen White foi colocada por muitos adventistas num patamar que não deveria estar, né? E eu vou citar alguns desses teólogos aqui para que o ouvinte, o espectador, também não fique com a impressão de que é só meia dúzia de gato pingado que defende isso, tá? Às vezes parece que as pessoas têm essa impressão, tá? E não é verdade. Tem muita gente que defende essas coisas, embora a prática de muitos adventistas esteja errada, esteja desviada do que deveria ser, né? Mas existem muitas pessoas, muitos teólogos, muitos pastores que defendem a doutrina de maneira correta, que defendem o sola scriptura e por aí vai. Então vou citar aqui alguns que inclusive são bons nomes para que você possa procurar as leituras e se beneficiar desses estudos, ok? Então coloquei aqui no meu celular a listinha para eu não esquecer. O primeiro da lista, obviamente, é o Jordan Knight. Depois você tem o Dennis Fortan, tem o Dennis Kaiser, tem o John Paulin, tem o Merlin Burt, tem o Martin Weber, tem o William Johnson, tem o Robert Olson, tem o Isaac Malheiros, que é um amigo meu, inclusive, né, um ótimo teólogo, tem o Render Brunsman, tem o Arthur Daniels, que foi presidente da Associação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, Associação Mundial, durante muitos anos. Tem o Michael Campbell, tem o Theodore Lefterov, tem o John Peckham, que talvez seja o melhor defensor do sola scriptura hoje, né, nos dias de hoje, um grande teólogo sistemático, inclusive. Tem o Roy Adams, tem o Frank Hazel, tem o Jerry Moon, tem o Leroy Froom, que escreveu inclusive um capítulo do
Tratal de Teologia, tem o Edward Hempenstall, tem o Hans LaRondelle e tem o Alden Thompson. Eu citei aqui apenas alguns. Boa parte desses teólogos tem textos ou livros que eu me utilizei de algumas passagens, né, de algumas citações no meu livro Conselhos de Ellen White sobre Sola Scriptura. Então toda essa galera aqui enfatiza bastante o Sola Scriptura e esses assuntos que eu coloco aqui no canal. Todos eles são teólogos adventistas, tá? Então eu não tô sozinho nessa batalha, eu não tô inventando coisa da minha cabeça, tá? Para quem acha, não. Eu tenho um batalhão de teólogos ao meu lado e que concordaria com o que eu tô falando aqui nesse podcast há vários episódios, ok? Bom, era isso que eu queria comentar no episódio de hoje. Espero que o ouvinte, o espectador tenham apreciado este episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.